aqui do começo. Hoje a gente vai para Gálatas 4. Gálatas 4, resumão de Gálatas 4 é esse. Os filhos são herdeiros. E a gente vai conversar sobre isso. O que é filho? E se é filho, é herdeiro. E a gente vai fazer uma diferenciação com escravo. Escravo não é herdeiro. Escravo, ele trabalha para a gente, mas ele não herda a nossa herança. E Paulo vai falar a respeito de lei, né? E a gente vai entender porque a gente tem essa noção mesmo, né? Eu estou lidando com a herança da minha mãe esse tempo, né? E minha mãe deixou uma casa. E quem herda a casa da minha mãe sou eu e meu irmão. Por quê? Nós somos filhos dela. Então, a herança que ela deixou é dividida, está sendo lá ainda, o inventário está correndo ainda, é dividida entre eu e o meu irmão. E aí o apóstolo Paulo vai falar nesse capítulo 4 sobre filho e sobre escravo. Então, hoje, você vai decidir o que você é em relação a Deus. Se você é filho de Deus, se é filho, você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. E se você é escravo, escravo não herda, não herda. Hoje a gente vai bater de frente com uma coisa que eu cresci ouvindo. E depois eu vi que não está escrito na palavra de Deus o que eu ouvi. O que é que eu ouvia? Que todo mundo é filho de Deus, porque foi Deus que criou todo mundo. Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou os luminares e criou o homem. Tá certo, Deus criou o homem. Mas Deus tem um lance ali dele, dentro da palavra dele, para ele considerar filho e não criatura. Critério. E gozado que eu... Um critério. Eu achava, eu ouvia isso e eu achava que era verdadeiro, que todos eram filhos. Só que Deus, dentro do critério dele, ele não considera todo mundo filho. É separado. É igual aí, Andressa está aí com os filhotes. Todo mundo é filho de Andressa? Não, tem os filhos dela. Giovana está aí. Todo mundo é filho de Giovana? Vai herdar as coisas da Giovana, do Antônio? Não, só os filhos. Então, Deus também. A herança de Deus, o prêmio, tudo de Deus é para os filhos. Agora, como é que essa coisa, Gil? Não é todo mundo que é filho, tem criatura também. Mas quem é que Deus considera filho? A gente já tem falado sobre isso, né? Em cada carta de Paulo, ele fala um pouquinho a respeito de filho. E nesse capítulo 4, ele vai falar muito, ele vai fazer essa diferenciação entre escravo e filho. Então, vamos lá começar do versículo 1. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então, ele está falando aqui que existe um tempo em que o herdeiro não é diferente do escravo. Por quê? Porque ele é menor de idade. Vamos dizer que o pai lá tem um filho e ele morre. Mas esse filho não recebe pela lei, e o apóstolo Paulo está citando aqui a lei romana, e a nossa lei também é assim, esse filho não pode tomar posse da herança porque ele é menor de idade. E existe pela lei, a lei coloca um tutor, né, um curador ali para gerenciar essa herança até que esse filho tenha uma idade, né,
Lá em Roma, eram 25 anos para se considerar maduro, para assumir, né, a herança. Aqui, no Brasil, a nossa lei fala que 18 anos a pessoa já está madura o suficiente para receber a herança, entrar de posse da herança. Até então, a herança está sob os cuidados do curador, do tutor. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui. Quando é menor de idade, o herdeiro, ele nada difere do escravo. Por quê? Porque ele não tomou posse da herança, ele não tem ali nas mãos, eu vou gastar 30 mil para comprar ali um negócio lá, vou pegar. Não, ele não pode fazer isso, porque o tutor vai gerenciar, o curador é que vai ver em que pode gastar, no que pode fazer, é o curador que vai aplicar para a herança não se perder, né, não desvalorizar. Então, ele fica ali sob os cuidados, mas ele não tem posse da herança. A gente lembra, nesse versículo aqui, a gente pode lembrar também do filho pródigo. O filho pródigo, antes da idade da maturidade, antes do pai morrer, inclusive, ele chega lá e pede a parte dele como herança. O filho pródigo meio que mata o pai, né, antes do tempo. Por quê? A herança é passada para o herdeiro quando o pai morre, né? E o filho pródigo antecipa isso aí, mas o filho era filho, tanto que esse pai fica esperando aquele filho voltar, fica aguardando lá o filho voltar. O filho não deixou de ser filho para esse pai, pedindo a parte dele da herança e indo embora. Ele ainda era filho. Aí vamos ver essa diferença. Gil, até quem pega antes é filho, filho. E tem o escravo que não pode pegar antes nem depois. Por quê? Porque ele não é filho. 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aí aqui ele está já fazendo a comparação com a gente. Quando a gente era menor, quando a gente não sabia, quando a gente não conhecia, a gente estava escravizado aos rudimentos do mundo. A gente não tinha herdado nada. Versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, e aí essa plenitude do tempo, ela aparece em alguns momentos na Bíblia. Plenitude de tempo, sempre quando aparece, a Bíblia está falando assim, no auge, sabe? No tempo oportuno, na escolha daquela data escolhida por Deus, aquela data perfeita. Na plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Então, houve um momento na história do homem em que Deus viu que estava tudo correto, que era o tempo correto, enviou Jesus, o seu filho. Aí Jesus vem, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus veio cumprindo tudinho, todos os requisitos. É que alguém pode falar assim, mas ele não nasceu, ele não cumpriu. Não, Jesus cumpriu. Ele nasceu de mulher, nascido sob a lei, ele cumpriu a lei. Versículo 5 diz assim, ele veio aqui, olha, com um propósito, para resgatar o que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Aqui já entra uma diferenciação na criação de Deus. Jesus veio no tempo de plenitude, ele veio com um propósito de resgatar os que estavam sob a lei, ou seja, aqui o apóstolo Paulo está falando de um período em que, antes de Jesus, existia a lei. Antes de Jesus existia a lei. E o que a lei falava? A lei tinha vários requisitos que você tinha que cumprir, todos, e se você deixasse de cumprir um, você era acusado de não ter cumprido toda a lei. Aqui é igual
aquele mal agradecido, né? Você deve conhecer algum mal agradecido que passou pela sua vida por aí em algum momento. Você faz a benfeitura para essa pessoa o tempo todo, você ajuda, ajuda, ajuda. Você deixa de fazer uma coisinha e a pessoa ingrata joga na tua cara que você nunca fez nada por ela. Então, aqui é meio que a lei. A lei tem todos os requisitos. Você vai cumprindo, vai fazendo tudo direitinho, vai fazendo o sacrifício, vai pegando, vai sacrificando o animal, vai lá no 8º dia depois de nascer, faz a circuncisão, você não come carne de porco, você não faz isso, você faz aquilo e vai cumprindo toda a lei. Você deixou de fazer um requisito, você é culpado de tudo. Então, essa é a lei. Então, aqui no versículo 4 fala que Deus enviou o Filho e que cumpriu a lei. E ao cumprir a lei, o que aconteceu com a humanidade? A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, é a partir da vinda de Jesus, com algo que Jesus fez algo ali, que lá no coração de Deus, Deus falou assim, pronto, está consumado, está tudo certo. Tá tudo certo, para mim está valendo. Então, Jesus fez algo que tornou a possibilidade de a gente ser adotado como filhos de Deus. Olha que coisa tremenda que Jesus fez por nós. Foi só na plenitude do tempo em que isso foi possível. Antes de Jesus, não. Só depois de Jesus é que Deus começou a ter os filhos adotados. Começa com Jesus, filho dele, e vem os outros de carreirinha. A gente está ali. Oi? Jesus se tornou primogênito. Primogênito de muitos, Jesus. 6. E porque vocês são filhos, aí apóstolo Paulo está falando diretamente aos Gálatas, né? Filhos, ele não está falando de todo mundo, ele está falando de quem é filho, a gente vai entender mais um pouquinho essa história de ser adotado como filho, como é que faz. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama Abba Pai, ou seja, papai, paizinho, né? Esse aqui. Aí a gente vai mais adiante para a gente estar entendendo quem são esses filhos. Eu não sei se você já ouviu, mas tem algumas pessoas que falam assim, como é que você pode falar que você vai ser salvo? Como é que você pode ter a certeza que você é filho? Isso é arrogância. Ninguém tem essa certeza. Só que a palavra de Deus, ela fala de uma certeza, de um parâmetro, de um caminho para que a gente seja colocado como filho de Deus, irmãos menores de Cristo. Cristo abriu o caminho e a gente vai atrás de Cristo. Então, como é que a gente chega nesse estágio de deixar de não ser filho, apenas criatura, fomos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, mas a gente não é filho. É com Cristo que a gente passa a ter esse título de filhos adotados. A gente é adotado, é inserido ali na família de Deus. E aqui, nesse capítulo 4, ele fala bem claramente a respeito disso. Aí, nesse versículo 7, que é o versículo mais firme, importante nesse capítulo, ele fala assim, 7, assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Tem até a música do Fernandinho, né? A gente não é mais escravo, filho, tudo. É em cima desse versículo aqui de Gálatas,
4:7. Eu, se fosse você, até sublinhava lá na sua Bíblia, lá, que esse versículo é muito importante. A gente deixou de ser escravo e passamos à condição de sermos herdeiros em Cristo. Versículo... Aí eu botei aqui, escravo tem que cumprir a lei, o escravo tem que fazer tudo direitinho. Ele é pago, ele tem a ordem do seu senhor para fazer tudo correto. Se não fizer, não serve. A gente deixou de ser escravo para sermos livres em Cristo, filhos adotados. Versículo 8. Mas no passado, ele vai continuar falando sempre desse confronto aí de escravo com filhos. A gente vai enchendo o nosso entendimento, pouco a pouco, com o que o apóstolo Paulo está falando a respeito de escravo de filho. E você vai aí no seu raciocínio. Eu sou o quê diante de Deus? Como Deus lá onde ele está, ele olha para mim, ele me vê como? Ele me vê como escravo ou ele me vê como filho adotado? Versículo 8. Mas no passado, quando não conheciam a Deus, então aqui está um parâmetro aqui, né? Não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses que por natureza não são deuses. Quando a gente não conhece a Deus, qualquer um que chega para a gente e se apresenta como Deus, a gente recebe como Deus. Porque a gente não conhece o verdadeiro Deus. É igual lá no banco, né? O verdadeiro dinheiro, assim, o caixa conhece. Na hora que ele pega assim, a nota verdadeira, ele sabe qual é a verdadeira e ele sabe qual é a falsa. Por quê? Porque ele conhece a verdadeira. E ele não recebe a falsa. Ele fala, isso aqui é falso. Aqui está falando também em relação a Deus. Quando a gente não conhece o Deus verdadeiro, qualquer outra coisa que apareça para a gente na forma de Deus, a gente aceita que aquilo é Deus. Porque a gente não conhece o verdadeiro. Vamos trazer para o âmbito da igreja isso aí. Às vezes, na igreja, tem algumas pessoas que se apresentam como filhos de Deus, como profetas de Deus, como pessoas que têm o dom de discernir revelações de Deus. Mas a gente que tem Deus no coração, a gente sabe diferenciar quando aquela pessoa está falando algo de Deus e quando ela não está falando algo de Deus. Por quê? Porque a gente conhece a Deus. Então, não basta só falar que eu sou de Deus. Eu preciso conhecer a Deus e Deus também precisa me conhecer. Eu já falei aqui uma vez, não lembro em que situação, mas foi a situação do ídolo, né? O Neymar é um ídolo. Eu conheço Neymar. Já vi uns gols, nem acompanho futebol, mas já vi uns gols bonitos que ele fez. E hoje de manhã eu peguei o Facebook, abri, e o Nicolas Ferreira publicou hoje um videozinho pequeno da filha dele no colo do Neymar, e a filha dele olhando assim para o Neymar, e aí o Neymar, o Nicolas botou assim que filha, não se preocupe, eu também fiz assim quando eu estava diante dele, eu fiquei olhando para ele. E eu achei engraçado porque a filha dele não sabe quem é o Neymar. A filha dele não conhece o Neymar, né? E o Neymar ali que estava conhecendo a filha do Nicolas. Mas o Neymar
Tem algumas pessoas que ele conhece na intimidade, que ele sabe o nome, sabe onde mora, mas nem todo mundo que conhece o Neymar é conhecido por ele. Por exemplo, eu conheço o Neymar, mas Neymar não sabe nem quem eu sou, né? Aí a gente traz para Deus, né? A gente conhece Deus, mas a gente precisa saber direitinho quem é Deus, o que ele gosta, o que ele não gosta, e se fazer conhecido dele. Porque senão fica assim, uma pessoa na multidão que não é conhecido, não sabe o que é. A gente precisa conhecer, e a Bíblia fala conhecer e fazê-lo conhecido, né? Mas a gente precisa ser conhecido dele, porque senão se torna uma pessoa no meio da multidão, né? Eu preciso conhecer a Deus, eu preciso saber do que ele gosta. Se você me perguntar assim, Gil, o que é que Deus gosta? Eu posso te falar uma porção de coisa do que ele gosta. E posso te falar também uma porção de coisas que ele não gosta. Por quê? Com ele eu busco uma intimidade, eu leio os escritos dele todos os dias, eu fico parando e pensando no que ele gosta, no que causa tristeza a ele. Essa comunhão precisa ser feita. É igual você com seu familiar. Você precisa estar junto para conhecer o barulho que faz quando ele chega. Aqui em casa, Adalberto vem aqui na calçada, quando ele começa a vir na calçada, os passarinhos começam a piar aqui, doido. Eu já sei que é Adalberto que está chegando. Por quê? Porque eu sei que os passarinhos fazem essa festa quando ele está chegando. Então, os passarinhos, eles conhecem Adalberto. Eles conhecem quando o Adalberto entra na cozinha, faz o assobio, eles respondem ali, sabem quem é. Então, a gente precisa travar conhecimento. E o apóstolo Paulo está falando assim, no passado, né, trazendo aqui para o que a gente está estudando, ele fala assim, não conheciam a Deus. Então, quando não conhecia a Deus, vocês eram escravos de deuses, que não são deuses, né? Aí, 9. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escrava? E aqui ele está falando da situação, do motivo até que ele está escrevendo essa carta aos Gálatas. Ele está escrevendo as cartas aos Gálatas porque ele ouviu pessoas lá falando, olha, você passou lá, você pregou o evangelho lá para eles, e agora chegaram um povo lá, uns missionários lá, e eles estão ensinando umas coisas que não tem nada a ver. Aí o apóstolo Paulo, ficou preocupado, vou escrever para eles. Como é que pode vocês, depois de terem conhecido Deus, serem conhecidos de Deus, e agora vocês estão voltando lá naquela vida como se não tivesse conhecido Deus, né? Por quê? Os Gálatas estavam voltando a cumprir a lei, depois de terem conhecido Cristo. E a gente sabe que quando Cristo entra no mundo, ele entra cumprindo toda a lei. E Deus falou, pronto, está valendo. Vocês não precisam mais ficar grudado na lei, cumprindo toda a lei. A gente sabe que a parte lá da lei que ficou para a gente cumprir são os versículos que falam sobre moralidade. Então, continua valendo, não mateis, não adulterareis, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Esses ainda estão valendo, lá do Antigo Testamento. Agora, o resto, você pega uma pombinha, vai lá, oferece ao sacerdote. Olha, no dia da festa, você tem que estar lá em Jerusalém. Olha, no 8º dia, quando o filho nascer, você tem que circuncidar. Olha, não pode comer carne de porco, não pode comer outro tipo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Essa parte
parte, Jesus já cumpriu. Respeita o sábado, não defraudeis o sábado. Jesus já cumpriu, Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. A gente não precisa estar cumprindo toda a lei. Já houve alguém que cumpriu tudo isso e Deus aceitou. Ele não cobra mais da gente cumprimento de lei. Não cobra mais. E aí, o apóstolo Paulo, quando sabe que os Gálatas estão voltando lá para a lei, ele fala assim, gente, como é que vocês estão voltando àquele passado? Vocês querem servir a Deus como escravo novamente? Aí 10, vocês guardam dia, meses, tempos e anos, igual o judeu faz. O judeu vai contando, tem dia disso, tem dia do perdão, né, do Yom Kippur, sei lá, e tem dia disso, tem dia daquilo. E os Gálatas estavam voltando a isso. Não é. Aí ele fala assim no 11, receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Quer dizer, tudo que eu ensinei a vocês em Cristo, né? Vocês têm liberdade. Em Cristo agora, vocês são aceitos como filho de Deus. Tudo isso foi em vão. Porque vocês estão voltando tudo lá para trás. Ou seja, vocês estão fazendo como se toda a atitude de vocês é que vai trazer salvação. E não vocês estarem em Cristo para serem salvos. E vocês não vão conseguir. Por vocês mesmos, vocês não conseguem. A lei serve para isso, para mostrar que pela força de vocês, vocês não conseguem, vocês precisam de Cristo. Aí 12, sejam como eu sou, porque também eu sou como vocês. Isso é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada, mas vocês têm que largar essas coisas do passado. Então, Paulo chega lá e começa a explicar a situação dele novamente. 13, vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Então, Paulo vai recordar como foi que ele chegou ali na Galácia, como ele estava com uma enfermidade física, né? 14. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo, com desgosto. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Quer dizer, a enfermidade de Paulo na carne não atrapalhou. O povo ali da Galácia recebeu ele com amor, com carinho, né? Aí, continuando aqui. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que aconteceu? Ele está assim, abismado. Como é que pode vocês quererem voltar à coisa antiga? Nossa, estou morrendo de calor, Roberto. Roberto, estou morrendo de calor. Aí... Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Aqui já tem uma dica, né, da enfermidade de Paulo, algo ligado ao olho, né? Talvez Paulo estava com uma úlcera que causava repulsa, só que os Gálatas não ligaram para isso, não sentiram repulsa, né? Eles acolheram o apóstolo Paulo, né? E ele fala que, se fosse possível, vocês teriam até arrancado o próprio olho para me dar, né? Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Então ele está conversando, ele está falando, o que aconteceu com vocês? Vocês assim me receberam com todo carinho, com todo amor. Se fosse possível, vocês teriam até arrancado o olho para me dar na minha enfermidade. O que aconteceu? 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Aí ele está falando dessas pessoas que chegaram lá e estão lá tentando mudar o entendimento do Gálatas, né, para eles cumprirem a lei, para eles fazerem tudo direitinho. Aí ele está falando assim, eles não estão sendo sinceros. Os que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles.
Aí é muito, muito gozado isso, né? Esses que estão lá pregando um outro evangelho, obrigada, querido, eles estão lá tentando atrair os Gálatas para eles mesmos e não para Jesus. Muito interessante trazê-los, né? 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou com vocês, meus filhos. Aí ele chama o povo lá dos Gálatas filhos dele, porque foram gerados por ele. E aí a gente entende que esse povo ali recebeu a Cristo através da pregação do apóstolo Paulo. Ele fala: meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então ele está falando assim: o meu desejo é olhar para vocês e ver em vocês que Cristo está em vocês. Aí o 20, bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. Quer dizer, ele está assim, achando um absurdo os Gálatas voltarem aos rudimentos da lei, voltarem a querer fazer os sacrifícios todos, a guardar sábado, a se circuncidar, a cuidar do que está comendo, tudo que era antes, e que Jesus já fez, e Deus já aceitou, não precisa mais. Aí ele vai partir para essa, como é que é o nome? Alegoria. Vou até escrever aqui, alegoria. Vai pegar algo de lá do Antigo Testamento para explicar algo do Novo Testamento. Então, ele vai pegar a situação de Sara e Agar. Aí vamos voltar um pouquinho. Quem eram essas duas pessoas? Vamos ler até o 22 e depois falar um pouquinho sobre essas duas. 21. Digam-me vocês os que querem estar sob a lei. Será que vocês não ouvem o que a lei diz? 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da mulher livre. Aí ele vai falar da situação que passou Abraão. Abraão recebeu uma palavra de Deus que dele sairia um que herdaria, ou ele seria o pai, né, de uma multidão, e dele sairia um descendente, dele e de Sara. E aí passou-se o tempo, foi passando o tempo, e nada de Sara engravidar. Sara já tinha deixado o costume das mulheres, né? E já não poderia ser mãe de causas naturais, e eles continuavam vivendo aí na espera dessa promessa. Chega um dia que a Sara pensou assim: bom, eu já não posso ter filho, naturalmente. Então eu vou oferecer a minha escrava, Agar, para Abraão deitar-se com ela e ter filho com a minha escrava. E esse filho a gente pegar para a gente, porque Deus não deve ter explicado direitinho. Né? Seria o filho de Abraão que ele queria, né? E não meu também. E aí Sara conversa com Abraão e fala: ó, eu vou ceder a minha escrava para você deitar com ela e ter um filho. E aí Abraão aceita de imediato, como diz Adalberto, aceitou de imediato, aí deita com a Agar e tem o filho Ismael. E Deus, daí um tempo, Ismael já estava com 14 anos, quando Sara engravida de Isaac. E aí fica um verdadeiro problema, porque tem um que é filho de Abraão lá, o Ismael, já um rapazinho de 14 anos, e nasce o filho de Sara, Abraão e Sara, já, o Isaac. E aí a Sara vê um momento que esse filho, o primeiro filho, né, lá da escrava dela,
maltratando o filho dela. E ela chega para Abraão e fala, olha, não quero esse menino perto do meu filho, porque ele está maltratando o meu filho. Então, você vai mandar esses dois, tanto a minha escrava quanto o filho dela, embora daqui. E Deus aparece a Abraão e fala com Abraão, Abraão, faça o que a Sara diz, mande embora Ismael, porque a minha promessa é com Isaac. E aí Abraão manda embora Ismael. E Ismael vai para o deserto com Agar, tem até uma experiência ali tremenda, que a mãe fica chorando porque acaba a água, e Deus vai, aparece ali numa rocha, sai água para aqueles dois, e aqueles dois vão formar um povo, que são os ismaelitas, que são os árabes. Então, Ismael, filho de Abraão, vai lá com a descendência dele, é formado que hoje são o povo árabe. E Isaac, o outro filho de Abraão, a descendência de Isaac é o povo de Israel. Então, ali surgiu um problema que até hoje tem problema nisso aí, nessa história aí, sabe? Que até hoje o povo árabe briga contra Israel. Surgiu lá no Antigo Testamento, nessa história, essa briga, e continua até hoje. Eles não se dão, né? Aí vamos continuar aqui, 23. O filho da escrava nasceu segundo a carne. Quando fala segundo a carne, é segundo o que a carne pode fazer, a carne pode produzir. É tipo falando assim, na força do seu braço. É o que você faz, é o que você produz, não é o que Deus faz em você. É o que você faz na força da sua carne. Então, o filho da escrava nasceu segundo a carne, apóstolo Paulo está falando. E o filho da mulher livre, de Sara, nasceu mediante a promessa. Então, aqui, apóstolo Paulo fala que são duas alianças, uma da carne e outra da promessa. 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas alianças. Uma se refere ao Monte Sinai ali na Arábia, né, que é a de Agar, que gera para a escravidão. Essa é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Aqui ele está fazendo uma alegoria, uma comparação. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Então ele está falando, a outra aliança é a Jerusalém lá de cima. É aquela que vai ser levantada por Deus. Então ele fala que essa aí é livre. E ela é a nossa mãe. Porque está escrito, alegre-se, ó estéril, você que não dá à luz. Esse texto aqui está em Isaías 54. Exulte, grite, você que não sente dores de parto, porque os filhos da mulher abandonada são mais numerosos do que os filhos da que tem marido. Acaba aqui, amor? 28. Acaba em 31. Mas vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaac. Então, ele volta a falar atrás, agora a história para agora aqui. Vocês são filhos da promessa. Vocês não são filhos da aliança lá da carne, a aliança do Monte Sinai, aquela aliança em que você tinha que fazer pela sua própria força, cumprir todos os requisitos, tudo direitinho, para obter a salvação. Vocês não são desses aí. Vocês são filhos da promessa. Ele está falando para os Gálatas. 29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne, né, Ismael, perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, Isaac. Assim também acontece agora. Então, ele está falando assim, aquele que nasce da carne, ele persegue aquele que é do Espírito. 30, eu vou falar mais um pouquinho sobre isso. 30, mas o que diz a Escritura?
que diz a palavra de Deus. Ela diz: mande embora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum o filho da escrava será herdeiro com o filho da mulher livre. Então ele fala assim, ela tira lá, né, de Gênesis, que fala, ó, manda embora o filho da escrava. Porque o filho da escrava não é herdeiro, ele é filho da escrava. O herdeiro é o filho de Sara, é o Isaac. Então, herdeiro, ele herda a herança do pai. O filho da escrava, não herda. Portanto, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. E aí eu quero voltar lá no 29. Como, porém, no passado, aquele que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o espírito, assim também acontece agora. E tem uma coisa aqui interessante. A perseguição aos filhos do espírito vem sempre daqueles que nascem segundo a carne. Você pode reparar, quem te persegue, quem perturba a sua vida, quem está sempre vem de alguém que ainda não é conhecido e conhece a Deus da maneira completa, porque quem é conhecido de Deus e conhece a Deus de maneira completa, ele não persegue os seus. Ontem o pastor pregando sobre a igreja de Tiatira, lá em Apocalipse 2, ele estava falando assim, Deus se apresentando para essa igreja, né? Eis que eu sou aquele que tenho chama nos olhos, né? E ele falando assim, a gente precisa ter temor a esse que tem chama nos olhos e que sonda os corações, porque Deus se apresenta falando, eu sondo os corações. Ele falou assim, isso tem que produzir em nós um temor, saber que o nosso Deus é o Deus que tem chama nos olhos e que conhece o que a gente pensa, né? E eu achei muito interessante isso. Como é que você vive sabendo disso, sabe? Como é que é o seu dia a dia sabendo que o teu Deus é um Deus que tem chama nos olhos e que conhece o que está dentro do seu coração, né? Muito interessante isso aí. Mas amém. Aqui termina, né, o 31? Sim. Termina o capítulo 4. Então, eu botei aqui, livres em Cristo. E aqui a gente para pensar também. Existe o escravo, filho do escravo, e existe o filho da promessa, né? Quem somos nós nessas duas situações? E existem as duas situações. Existem as criaturas de Deus e existem os filhos de Deus. Debaixo da promessa. Debaixo da promessa. Então, eu preciso saber qual é a minha situação, né? Se eu sou filho, eu preciso buscar conhecer o meu pai. Ali fala, né, em Abba Pai, né, papai, papaizinho. Hoje eu estava conversando com o Adalberto, que eu tenho dificuldade de falar com Deus papai. A menina líder da célula dele lá, da terça-feira, ela vai orar, ela fala assim, papai, papaizinho, olha para nós, não sei o quê, papai, papai. Aí eu fico assim, Adalberto, ela fala tanto papai, que eu fico assim, meu Deus do céu, que tanto papai. E eu, quando eu oro, eu falo assim, Senhor, Deus, Senhor. Aí eu falei, Adalberto, não consigo muito falar pai, embora eu considere Deus o meu pai, porque é onde eu busco socorro, é onde eu grito, clamo logo de início na minha necessidade, mas eu não consigo fazer como a Ana Paula, lá, a líder da célula, lá, que ela conversa com Deus assim, meu paizinho, meu papai, e eu fico assim, meu Deus, que tanto papai. Aí eu estava falando com ele, eu não tive pai presente, eu não tive na minha infância alguém falar assim, papai, vem aqui, papai, eu não tive isso, né? O que é normal numa criança,
né, cresce assim, chamando, papai, vem cá, papai, faz isso, papai. Eu acho que esses que crescem com a presença do pai, chama pai, para eles é mais fácil, assim, né, falar com Deus, papai, papaizinho, meu paizinho, não sei o quê, mas eu falei assim, eu não tive esse costume, eu não fui criada com o pai perto, né, para falar. Eu falei, eu não tenho essa facilidade. Ela foi criada, eu perguntei a ela, né? Eu falei assim, você foi criada? Ah, meu pai, aí ela dá exemplo. Não, meu pai fala isso. Meu pai, assim, quando era pequena, falava isso, assim. Aí ela vai citando, eu falei, ela foi criada com o pai, então para ela é mais fácil do que para mim. Eu preciso me acostumar só com esse pai lá, de Deus, né? Porque o daqui da terra não deu, não tive. Mas Deus entende que é porque é falta de costume mesmo. Quem foi criado com pai já tem mais facilidade na hora de oração. Papai, estou precisando, papai, volta para mim, cuida de mim, né? Agora, quem não foi criado com pai já fica mais difícil. Falar Deus, papai, papai. Eu não tive isso, não. Mas muito gozado. Vamos orar. Deus entende, Deus cuida da gente, Deus conhece cada situação, Ele sabe que uma situação é diferente da outra, e Ele entende. Glória a Deus por isso, né? Que Ele é um Deus que olha o nosso coração. Glória a Deus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado por esse capítulo 4, Senhor, do livro de Gálatas, Pai, onde a gente aprende a diferença, Senhor Deus, do filho, do herdeiro, Senhor Deus, para o escravo. Pai, e nós, Senhor Deus, temos conhecido o Senhor como nosso Pai. Nós começamos esse relacionamento através, Senhor Deus, de Cristo crucificado ali na cruz pelas nossas vidas, pelos nossos pecados, Senhor. E ali, Senhor Deus, começou a adoção de filhos teus. Ah, Senhor Deus, nós glorificamos, Senhor Deus, o sacrifício de Jesus que nos introduziu, Senhor Deus, na tua família. Deixamos de ser criaturas, deixamos de ser escravos para sermos co-herdeiros com Cristo. Que privilégio é esse, Senhor Deus? Não é pelo que a gente faz, não é pela nossa própria força, não é pelo nosso sacrifício, Senhor Deus, mas é pelo sacrifício de Jesus. A gente mesmo, Pai, a gente não conseguiria fazer isso. A gente não conseguiria, Senhor Deus, ativar, Senhor Deus, esse relacionamento contigo. Mas foi através de Cristo que abriu um novo e vivo caminho para nos achegarmos a Ti. Para agora, Senhor Deus, a gente estar diante de Ti, em qualquer momento, Senhor, a gente pode estar contigo, a gente pode falar contigo, Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor nos ouve, Pai. A gente não precisa ficar pensando, será que está ouvindo? Será que Deus está vendo o que está acontecendo? Será que Ele está sentindo por mim? Não, a tua palavra, Senhor, já fala que o Senhor é um Deus que tudo vê. O Senhor é um Deus que sonda o coração, só ouve. Antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe disso. Então, é na certeza da tua palavra, porque o Senhor é um Deus que não mente. O Senhor é um Deus que zela pela tua palavra para a cumprir. É na certeza daquilo que o Senhor fala que é na certeza daquilo que está escrito na tua palavra, Senhor, que vem a nossa segurança de sermos filhos teus, adotados através do sacrifício de Jesus, Senhor, e termos essa comunhão conforme diz a tua palavra, Senhor. Que basta, Senhor Deus, estarmos contigo, abrirmos nossa boca, o nosso coração, Senhor Deus, que o Senhor nos recebe, Pai, nos acolhe, vela, Senhor Deus, pelas nossas vidas, cuida da gente, as nossas necessidades, Senhor Deus, supridas em Ti, não é nada pelo que a gente faz, mas é por aquilo que o Senhor é.
Por isso, Senhor Deus, é o desejo que há em nosso coração, é cada dia mais, Senhor Deus, sermos conhecidos de Ti e conhecermos a Ti. É cada dia mais, Senhor Deus, amarmos, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor. É cada dia mais, Senhor Deus, sermos mais parecidos com Jesus. Em nome de Jesus, Senhor Deus, produz em nós um desejo, Senhor Deus, ardente por Tua palavra, Pai. Eu tenho aprendido que a Tua palavra, Senhor Deus, é o alicerce de toda a minha vida. A Tua palavra é o alimento, Senhor, que me faz ficar forte, caminhar, lutar, Senhor Deus, pelas coisas, Senhor Deus, que é preciso lutar. Senhor, é a Tua palavra, Senhor Deus, que me encaminha, Senhor Deus, diante da vida, que me faz dar um passo atrás do outro, Senhor. Não é por aquilo que eu sinto, não é por aquilo que eu penso, Senhor, mas é pelo que a Tua palavra diz. Por isso que é importante, Senhor Deus, estarmos em contato com a Tua palavra. Vale a Tua palavra, Senhor Deus, e não o que eu penso. Vale a Tua palavra, Senhor Deus, e não o que o homem fala comigo, Senhor. O que vale é a Tua palavra, e a Tua palavra permanece para sempre. Louvado seja, Senhor Deus, a Tua palavra em nossas vidas, Pai. Um louvor que sai em nosso coração, Senhor Deus, é em cima da Tua palavra em nós, ó Pai. Seja louvado, seja engrandecido, que o Teu Espírito, Senhor, nos faça recordar em cada passo que damos, Senhor Deus, do que diz a Tua palavra, porque é ela que é justa, ela que é verdadeira, ela que é honesta, Senhor Deus, ela que faz todo sentido em nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja com a nossa vida, Senhor Deus. O Senhor esteja em cada passo em que damos, Senhor Deus, nos orientando, nos instruindo, Senhor Deus, para que a gente caminhe de acordo com a Tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém.